Inflação foi uma das grandes preocupações de investidores e investidoras em 2021. Foi oportunidade de investimento, foi peso no bolso dos consumidores, foi preocupação com o juro real. E agora, hein? Como é que esse indicador vai se comportar em 2022? Esse é o assunto de hoje do episódio especial Expectativas e Realidade que estamos fazendo ao longo de todo o mês de janeiro aqui no Investidor em Foco. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais essa conversa que tem Júlia Passabon, economista do Itaú BBA, e o nosso professor Martim Iglesias. Júlia, bem-vinda, prazer ter você aqui. Obrigada, Renata, um prazer sempre. Professor, já estava com saudades suas. Pois é, tá vendo? Tava com saudade também, tava com saudade de todo mundo, saudade de gravar, mas é gostoso estar de volta assim, viu, Renata? Um grande prazer também, Júlia, ter-te aqui, né, para poder bater um papo sobre esse negócio, né, que tá incomodando tanto que essa inflação. É verdade, professor, é um negócio que incomodou muito e que pelo jeito não vai parar de incomodar assim tão rápido como a gente gostaria, né? Vou levar o nosso assunto direto para a Júlia, então, para a gente fazer um resumo, Júlia, do caminho que a inflação percorreu em 2021, já que os dados estão fechados. A gente imaginava que chegaria a esse nível que chegou? Foi uma surpresa? Como é que você vê esse caminho que o indicador trilhou ao longo do ano passado? Vamos lá, Renata. Então, como você disse, já saiu o último dado referente à inflação de 2021, fechamos o ano, saiu a última leitura, o dado de dezembro subiu 0,73% no mês, e aí com isso o ano acumulado da inflação foi 10,06%. Então, uma leitura, né, de inflação acumulada em 12 meses ao longo de 2021 bastante forte, aí nos 2 dígitos, um pouquinho acima dos 10%. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouco de todos os choques que passaram pela inflação e levaram essa taxa aí um pouquinho acima dos 2 dígitos. O que a gente observou, né? No começo do ano passado, e como você bem falou, essa taxa era esperada ou não, posso te dar o dado da pesquisa Focus, né, no começo do ano passado. A pesquisa Focus nada mais é do que uma coleta das expectativas de diversos agentes, de economistas, pessoas do mercado financeiro que fazem projeção de diversos indicadores econômicos, inclusive da inflação. E aí quando a gente olha, né, no comecinho de 21, primeira semana do ano passado, qual que era a projeção de inflação para o ano? Era 3,32 nessa pesquisa, ou seja, fechou a inflação no 10,06, bem acima do que o inicialmente previsto. O que está por detrás, então, dessa diferença na projeção? O que explica essa aceleração da taxa ao longo do ano? A gente tem uma concentração em 3 categorias que explicam basicamente essa aceleração. A primeira delas é combustível de veículo. Então, se você olhar o petróleo ao longo do ano passado, subiu quase 50%. Saiu de um barril, né, do Brent, que é um dos tipos de petróleo, na casa dos $50 e foi fechar o ano pouquinho abaixo dos 80, né? Ou seja, teve uma alta de quase 50%. Isso se traduz em altas em magnitudes semelhantes em gasolina, perto disso para etanol, gás de botijão, ou seja, todos esses itens que têm a sua dinâmica ligada à dinâmica do petróleo subiram muito na inflação do consumidor ao longo de 2021. Só para você ter uma ideia, em termos de contribuição, a inflação foi 10% no ano passado, a gente está falando de uns 4,5 pontos de contribuição desses 3 itens que eu citei, ou seja, esse choque de preços de combustível é bem relevante na dinâmica da inflação e é um dos itens que a gente mais sente no bolso, né? Além disso, tem um outro item que também pesa no nosso bolso e registrou alta significativa ano passado, é a parte de energia elétrica. O país passou por uma crise hídrica, né, ao longo de 21, chuvas abaixo da média, reservatórios em níveis baixos, geração hídrica ameaçada. Com isso, você aciona o parque térmico nacional, essa geração térmica é mais cara, e aí a gente teve a cobrança dessa bandeira de escassez hídrica, né? Cobrança excepcional exatamente para cobrir esses custos das térmicas durante esse período desafiador, mas de qualquer jeito, outra fonte de pressão para a inflação ao longo do ano passado.
Por último, outro item que se destaca é a parte de alimentação no domicílio, subiu um pouquinho acima de 8% no ano passado, diversos produtos aí ficando mais caros ao longo do ano também. Ou seja, tem combustível de veículo, tem a parte de energia elétrica, tem a parte de alimento, tudo isso você quase chega em 7 pontos da inflação do ano passado, ou seja, dos 10%, eu tenho quase 7 que estão concentrados nesses 3 choques que eu citei. Quer dizer que a inflação ou a alta de preços está restrita a eles? Não, porque quando a gente olha a dinâmica de demais preços na economia, preços de serviços, preços de bens, preços de carro, roupa, tudo que a gente consome, né, tudo que está na cesta do IPCA, todos eles também aceleraram ao longo do ano passado. Então foi uma alta concentrada com esses choques que eu comentei, de combustível, crise hídrica, mas com repasse para demais preços na economia. Você teve uma aceleração, de certa maneira, generalizada no nível de preços da economia. Essa é um pouco da história, da dinâmica da inflação ao longo do ano passado. Essa história ela não é tão exclusiva de Brasil, no sentido de que outros países também estão passando por experiências parecidas, Estados Unidos, a própria América Latina, você encontra paralelos de dinâmica de inflação acelerando. Por detrás disso, tem vários desses choques em comum, por exemplo, esse choque de energia, de preço de petróleo que eu comentei, impacta a inflação dos outros países também, ou tem esse fator comum para outros países. Então, mais ou menos essa história, a gente foi surpreendido ao longo do ano, ou sofreu revisões altistas para a inflação, até chegar num final de ano de 10,06 acumulado de IPCA. Boa, Júlia. E nessa linha, você acredita que essas ações de política monetária do Banco Central, principalmente quando a gente se refere ao ciclo de alta da taxa Selic, que tem como um dos principais objetivos conseguir trazer a inflação de volta para a meta, você entende que isso deve atingir esse objetivo de controlar a inflação ainda esse ano ou vai ficar para o ano que vem? Quando a gente olha, né, o ciclo de política monetária, ele foi grande, né, no sentido de, tanto no ritmo em que ele foi feito, como na taxa terminal em relação à inicial, também foi um ciclo extenso de política monetária. A gente começou o ano com o Selic a 2% em 2021. Nas nossas projeções, esse ciclo vai se encerrar com uma Selic a 11,75%, basicamente com 2 altas adicionais agora nas reuniões de começo de ano de política monetária, tanto fevereiro quanto março, e aí você leva essa Selic a 11,75%. Quando a gente olha isso em padrões históricos, né, é uma Selic em território significativamente contracionista, né, então acima do juro neutro, tem o seu impacto sobre a atividade econômica, tem o seu impacto sobre a desinflação esperada à frente. Essa desinflação é rápida? Nas nossas projeções, ela demora um pouco, no sentido de que a nossa projeção para o IPCA de 2022 é de 5%. Então, você tem esses choques todos que eu comentei da inflação passando, e você tem essa Selic em território contracionista. A política monetária tem o seu lag, tem a sua defasagem. Então, você não vai levar a inflação diretamente para a meta em 22, nossa projeção é 5%, mas para 23 a gente vê esse efeito completo, né? A gente vê a convergência da meta de inflação, a gente projeta 3,3 para o IPCA em 2023, ou seja, no centro da meta para aquele ano. Perfeito. Agora, vamos trazer um pouquinho essa conversa para investimentos. Professora, a inflação ela assustou muitos investidores, muitas investidoras ao longo do ano, principalmente quando a gente começou a questionar se o rendimento estava sendo um juro real ou só uma ilusão de rentabilidade, né? A gente falou muito, né, Renata, esse ano sobre ilusão monetária, né? Um conceito, uma ideia criada por um economista importante da primeira metade do século XX, que é o Irving Fisher, né, ele falava exatamente isso, que as pessoas, de forma geral, têm dificuldade de incorporar a inflação nas suas estimativas, por exemplo, dos seus investimentos, né? Então, as pessoas têm uma visão muito voltada para os ganhos nominais e não para os ganhos reais, né? O que de fato é um erro, mas é uma tendência. Então, alguns investidores olham, sei lá, alguma rentabilidade positiva no ano passado, mas a verdade, muitos tiveram poder de compra. Se a gente perda de poder de compra, se a gente soma isso, que sei lá, a bolsa andou um bom período em queda,
o dólar, que embora a gente imagine que ele avançou bastante, ele foi abaixo da inflação também. A própria Selic, que foi subindo ao longo do ano, mas se você pega quanto foi a Selic fechada do ano todo, ela também perde claramente também para a inflação. No final do ano que está chegando um pouco perto, né, 9,25 para 10, mas a média do ano foi bem abaixo. Então, de fato, a gente teve um ano no qual a inflação corroeu bastante a rentabilidade, né? Então prejudicou sim muitos investidores nesse sentido. Acho que os investidores que melhor conseguiram se proteger são aqueles que tinham de alguma forma uma carteira diversificada, inclusive com ativos internacionais, né? Se o dólar por si só não acompanhou a inflação, os ativos internacionais, como a Bolsa dos Estados Unidos e outros ativos, tiveram um bom desempenho, bom em reais, né? Muito positivo, aliás, em dólares e em reais. Né? Então, a diversificação fez bastante sentido para tentar proteger esse poder de compra, tá? Então, eu acho que a diversificação costuma ser sempre a solução que a gente chega aqui, né? Uma carteira bem equilibrada que busca tentar aproveitar oportunidades nos diversos mercados, sempre equilibra esse risco, né? E temos que lembrar que perder da inflação é um risco, né? Com potenciais de ganho que valem a pena, né? Então, eu acho que é um pouco nessa linha, tá? Um ano difícil, sorte nossa, entendemos aqui que a inflação vai cair, a própria Júlia acabou de comentar, ainda num nível alto, né, para o ano que vem, como ela comentou, acima da meta, talvez, acima da meta, mas, de fato, não um patamar de 2 dígitos, que é realmente bastante assustador, né? Então, acho que o ano que vem tem tudo para ser um ano melhor, então, do lado da inflação e, portanto, do lado também dos ganhos reais, né? Tem que dar uma olhada que a própria Selic, né, deverá passar a inflação em 4, 5 pontos ou mais, né, 5, 6 pontos até, 6 pontos de juros reais em investimentos conservadores com liquidez, né? Então, se você soma isso às outras oportunidades que a gente vê que foram se abrindo nos mercados ao longo do tempo, eu entendo que há possibilidades bem razoáveis de ter ganhos reais nos seus investimentos no ano de 22, né, de uma magnitude bastante relevante, Renata. Pois é, estava pensando agora que você estava falando, professor, se nessa reta final de 2021 a gente já viu muitos produtos de investimento pagando um juro real e apostando nisso para tentar se vender no mercado, 2022 pensando por essa linha que você acabou de trazer, que a taxa Selic ela deve passar da inflação e a inflação ainda começar a cair mais para na virada 2022 para 2023, a gente deve observar mais oferta ainda de produto trazendo juro real, diferente do que a gente viu em 2020, em muitos casos, e no início de 2021, né? Eu acho que, eu já tenho comentado aqui que eu acho que o ano de 2022 pode ser um excelente ano para os investidores, independente do perfil, desde os mais conservadores, por causa da Selic, investimentos mais líquidos, com menor risco, até aqueles que assumem níveis de riscos maiores, né? Nosso entender, a própria Bolsa tem potenciais importantes que foram criados exatamente pela questão da aversão a risco mundial, pelos nossos problemas aqui internos. Então, a Bolsa, de fato, no nosso entender, tem um potencial de valorização, e aqui é importante dizer que as ações, na medida em que são medidas ou avaliadas, digamos assim, como sendo o fluxo de caixa futuro de empresas, né, esse fluxo de caixa futuro de empresas tem a ver, sim, está vinculado, digamos assim, a preços e, portanto, uma cesta diversificada tem uma proteção inflacionária indireta. Não é uma proteção inflacionária direta, mas quando a gente avalia as ações no longo prazo, em horizontes longos, elas têm uma componente de proteção em relação à inflação que é relevante, tá? Então, o que eu queria dizer é que eu acho que tem diversas oportunidades interessantes para bater a inflação. Quando a gente fala nos títulos indexados à inflação, propriamente dito, né, juros reais na casa de 5, títulos privados com juros reais, inclusive, mais altos do que isso, né? Inflação, portanto, mais 5, inflação mais 6, inflação mais 7, dependendo do tipo de título. A gente está falando de ganhos reais bastante importantes. Novamente, aqui a gente não pode misturar as coisas, né? Porque o
o risco de curto prazo de ativos indexados à inflação, o risco de curto prazo da Bolsa é alto, a gente tem muita volatilidade de curto prazo, né? Os títulos indexados à inflação sofrem marcação a mercado, então sofrem com as oscilações das taxas reais de juros, e o ano que vem pode ter volatilidade, mas para quem tem a possibilidade de manter esses títulos em horizontes mais longos, para quem tem a possibilidade de manter ativos indexados à Bolsa, para quem tem a possibilidade de manter investimentos no exterior na sua carteira, equilibrando tudo isso em termos de liquidez e conservadorismo com alguma coisa indexada à Selic ou CDI no pós-fixado, no meu entender vai montar um portfólio bastante equilibrado e com bons potenciais de ter ganhos reais no ano que vem, tá? Agora, professor, uma dúvida. Outro dia eu estava lendo sobre oportunidades que podem surgir no meio do caminho que não sejam carregar um título atrelado à inflação até o vencimento. Por exemplo, a inflação numa toada de alta e, de repente, tem uma projeção de que vai começar a ser reduzida. Vale a pena se desfazer de um título atrelado à inflação nesse momento para aproveitar que ela ainda está em alta? Bom, na teoria a resposta é sim. Difícil você conseguir capturar esses momentos antes que o mercado, ou seja, você ser o primeiro a perceber mudanças de tendência. Se você consegue capturar essas mudanças de tendência antes de todo mundo, sim, você consegue se valer, obter ganhos reais, né? O mesmo tipo de ganho que você tem se há uma percepção de redução dos riscos de longo prazo nos investimentos de renda fixa, você consegue apropriar-se de ganhos, tanto no prefixado como nos títulos indexados à inflação, né? Mas é preciso estar muito atento ao mercado para capturar esses movimentos, né? E é preciso também assumir riscos proporcionais, ou seja, não apostar tudo numa posição como esta, né? Então, mais uma vez, a diversificação nos ajuda a entender a forma correta de se posicionar. A própria Bolsa é assim, né? Ou seja, quando alguém vê a Bolsa e obtém um ganho relevante, muitas vezes se deve ao fato de que ele enxergou uma melhora em determinado momento no qual as pessoas enxergavam o risco ou um momento difícil, né? Vamos citar de novo o Warren Buffett pela primeira vez no ano, Renata. O Warren Buffett dizia que para ele ser bem sucedido nos seus investimentos, o único que ele fazia era tentar ser otimista quando estava todo mundo pessimista e ser pessimista quando estava todo mundo eufórico. Então é isso, às vezes para obter bons ganhos é importante entender, né, que sei lá, puxa vida, a gente vê de fato notícias difíceis no mundo, né, difíceis no Brasil, mas às vezes são exatamente estas notícias, este cenário que cria oportunidades de longo prazo nos investimentos. A gente conversou em algum momento no ano passado que os empreendedores têm muito clara essa visão, eu enxergo, sabe? Os empreendedores entendem que às vezes uma dificuldade econômica cria oportunidades, uma hora em que um determinado setor está passando por um momento difícil, talvez seja a hora de investir, no momento em que outros players estão saindo, né? Mas na Bolsa e na renda fixa isso é verdade também. Né? São esses momentos de dificuldade. Meio urubu, né, professor? Um pouco, ou eu diria um pouco visionária. Um pouco visionário, mais bonito. Urubu não gostei muito, não. Eu diria um pouco mais visionário, com uma visão de longo prazo. Exatamente. Sim. Acho que é por aí, Renata. Agora, você falou aí de alguns exemplos, vamos consolidar uns exemplos para quem está nos ouvindo, de tipos de investimentos que podem tanto aproveitar essa oportunidade de inflação alta, como proteger uma carteira. A gente mencionou um pouco de crédito privado, aí entram debêntures, títulos do Tesouro atrelados à inflação. Você também trouxe um pouco de bolsa mesmo, né? Eu trouxe isso, e tem a própria Selic, tá? Quer dizer, a Selic está aí com juros reais positivos, como a Júlia comentou, exatamente para poder trazer essa inflação para a meta. Então, na verdade, no ano que vem será um ano, quando a gente fala que é meio contracionista, é que a Selic está desenhada no ano que vem para pagar juros acima da inflação, e não só acima da inflação, mas acima daquilo que seria razoavelmente normal para pagar acima da inflação. O ano que vem tem isso, então acho que tem oportunidades diversas para bater a inflação. Os ativos internacionais, acho que não tem tanta uma vinculação tão direta, digamos assim, com a inflação local,
mas podem ajudar a equilibrar riscos também, tá, Renata? Então, a gente combinar todos esses ativos num portfólio adequado, eu acho que é uma estratégia melhor do que tentar procurar algum ativo individual. Eu acho, repetindo aqui, acho que esse ano, no meu entender, tem diversas oportunidades para quem souber controlar sua ansiedade e seu risco, né? Então, novamente, a Selic vai bem, o prefixado, agora que a inflação aparentemente começa a cair, pode ter oportunidades interessantes, no meu entender, o prefixado tem uma característica melhor agora do que tinha no meio do ano, né? Então, a Selic, os prefixados, os indexados à inflação, e aqui o prefixado e indexado à inflação, vale tanto títulos públicos como privados, né? E a Bolsa, e para equilibrar os riscos disso tudo, no meu entender, alguma exposição internacional que assume riscos com uma dinâmica diferente, né, com uma proteção do dólar que pode ajudar a reduzir a volatilidade de um portfólio. Então, acho que uma diversificação completa pode ser uma excelente estratégia para esse ano, sim, Renato. Perfeito. Agora, para a gente encaminhar para o final, vou fazer uma pergunta que eu fiz num outro episódio que a gente gravou com o Constantino e o Mário Mesquita. Júlia, que história você gostaria de contar sobre 2022 daqui a um ano? A pergunta é ótima, assim. Então, eu acho que assim, não existe muita magia nesse processo de desinflação, então não vou me viesar por alguma história nesse sentido, assim. Acho que a história é que, assim, você tem um caminho para se percorrer, né, em relação a 2022, e aí falando especificamente sobre a minha área, falando especificamente sobre inflação, acho que é uma história de desinflação, né, uma história de choques passando e uma história de política monetária fazendo o seu papel, né? Então a gente falou bastante de todos os choques que bateram na inflação em 21 e aí, portanto, por isso essa leitura pressionada no acumulado do ano. A gente espera que esses choques passem, gargalos passem, que preços se acomodem no patamar atual, pensando mais em commodities e câmbio, é o que tem no nosso cenário, né? É o que tem nas nossas projeções, e a Selic vai fazendo o seu papel, a política monetária faz o seu papel aí em terreno contracionista, e você tem os seus efeitos sobre inflação. Acho que essa é a história aí esperada para esse ano. Boa. E você, professor, que história você gostaria de contar daqui a um ano sobre 2022? Bom, primeiro que eu gostei muito da resposta da Júlia, eu vou ampliar e construir um pouquinho a partir da resposta dela, tá? A inflação, no meu entender, certamente é um tipo de risco, né? É um risco, né? O risco de inflação, de corroer o poder de compra, de corroer eventualmente as rentabilidades, a renda. Eu diria que eu gostaria de contar, né, no ano que vem ou em dezembro desse ano, uma história de redução de riscos no geral, né? Então, vamos dizer que a gente pudesse contar um ano no qual a gente reduziu ou a zero, né, eliminou, se possível, o risco da pandemia, o risco de um repique, né, que todos os nossos problemas aqui, de alguma forma, locais, também foram sendo resolvidos, o problema fiscal, o problema do crescimento. Isso provavelmente, se acontece, a gente terá um ano no qual os ativos financeiros, principalmente os ativos de risco, vão ter andado bem. E aí os nossos investidores vão poder dizer que tiveram, de fato, um ano positivo, um ano com ganho, um ano com lucro, né? Então, no meu entender, a história que eu gostaria de contar em dezembro inclui o que a Júlia comenta, né? Mas também inclui todos os outros tipos de risco, Renata. E, professor, você vai querer contar uma história de Brasil ou Chile na Copa do Mundo, hein? Vamos ver se... Vamos ver se o Chile classifica, né? O Brasil já está classificado, o Chile tem um caminho ali, tem 2 jogos, se eu não me engano, um com a Argentina, tem um com o Uruguai também, ou seja, são jogos difíceis. Hoje ele está na zona de classificação, mas vai ter que suar para ir, tá? O Chile perdeu alguns pontos muito importantes. Gostaria de ver, obviamente, os dois, e não gostaria de ver os dois se enfrentarem na Copa, que isso me traz um sofrimento terrível. Eu já falei de aversão a perdas aqui, né? As perdas sempre doem mais do que as alegrias que trazem os ganhos, né? Portanto, quando tem Chile e Brasil e eu amo os dois, eu saio sofrendo, de qualquer forma, porque me dói mais quem perdeu do que qualquer coisa. Do que quem ganhou. Ah, tá certo. Exato. Muito bom, gente. Muito obrigada por essa conversa. Obrigada, Júlia. Ótimo ano para você. A gente vai se falar outras vezes, com certeza, ao longo de 2022 por aqui. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima.
Bom, Até obrigado aí, também, professor. Júlio, obrigado, Rê. Nos vemos aí, então, durante esse ano aí. E vamos ver, Com vamos falar sobre certeza. sobre como fechou o ano. Vamos ver se essa história bonita que acabamos de contar aqui se confirma, né? Ai, tomara, faço votos, hein, professor? A gente tem muita isso coisa aí. para fazer juntos aqui nesse podcast ao longo de 2022. É isso aí. Obrigada a todo mundo que acompanhou este último episódio do nosso especial Expectativa e Realidade. Obrigada pela companhia de todos ao longo desse mês que a gente fez essa programação diferente aqui no Investidor em Foco. Voltamos em fevereiro e contamos com a audiência de vocês. Combinado? Até mais! Todos os dias, aqui no Investidor em Foco, uma conversa descontraída sobre investimentos, mercado e planejamento financeiro. Aqui você fica por dentro das principais discussões e movimentações que podem impactar seus investimentos. Ah, e nosso encontro é sempre na hora do almoço.